Olá a todos, meu nome é Fernando, eu sou acadêmico do curso de História, segunda licenciatura da Univê. E nesse segundo módulo do nosso curso, sobre os aspectos histórico-pedagógicos da Ilíada, vamos apresentar um resumo temático da obra e análise do ideal guerreiro da aristocracia militarista. A narrativa da Ilíada se insere no contexto do 9º ano do cerco à cidade de Troia, mobilizada com o objetivo de resgatar Helena, esposa de Menelau, que era rei de Esparta, raptada pelo príncipe troiano Paris. Ao saber do rapto, Menelau recorre aos príncipes dos reinos gregos, que juram vingar a ofensa sofrida e reduzir a cinzas a cidade de Troia. E a obra se estrutura em torno da fúria de Aquiles, nascida do seu desentendimento com Agamemnon, soberano de Micenas, o mais poderoso e importante reino, que, como vimos no vídeo 1, dá nome a todo um período da história grega, o período micênico. Homero traz o tema central da obra, bem como a origem da discórdia entre os dois heróis, de maneira precisa, já no início do poema. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pélida, mortífera que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Átrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. A disputa entre Aquiles e Agamemnon se deu depois do saque de uma cidade, que entre os prisioneiros capturados estava a jovem Criseida, filha de um sacerdote de Apolo chamado Crises. O sacerdote recorre a Agamemnon, rogando pela libertação da sua filha, em troca do pagamento de um resgate. Mas é repelido, é expulso do acampamento grego. Crises recorre a Apolo, pedindo vingança. Lembrando que um ataque a um sacerdote era um ataque contra o próprio Apolo, que ouve as preces do seu sacerdote e envia de imediato sobre os gregos uma terrível peste. Os gregos realmente não se encontravam em uma situação favorável. A guerra já durava 9 anos, e eles estavam longe de atravessar as muralhas de Troia. E agora uma peste dizimava os já enfraquecidos soldados. Aquiles, o maior herói grego, convoca uma assembleia, prometendo proteção a um adivinho, que era muito estimado, porque já tinha prestado vários serviços aos gregos. O adivinho revela que foi Agamemnon o culpado pelo castigo divino, por ter negado a Crises a devolução da filha. E Apolo não afastaria dos gregos a peste até que Criseida fosse libertada, mas agora sem pagamento de qualquer resgate. E aqui nós temos um detalhe importante. Na guerra não existia propriamente um salário pago aos soldados. Quando uma cidade era conquistada, ela era saqueada. O exército entrava e roubava tudo que conseguisse carregar, fazendo inclusive muitos prisioneiros, que se tornavam servos, se tornavam escravos. Depois, o produto do saque era dividido e cada soldado recebia de acordo com a sua posição dentro do exército. E, obviamente, os nobres recebiam uma parte muito maior, mas também de acordo com o merecimento pessoal, como cada um havia lutado. E aqui também os heróis, os nobres guerreiros, tinham ampla vantagem. E isso não era só algo material, mas era um prêmio de honra, o reconhecimento público do valor do guerreiro. Portanto, devolver o que tinha sido conquistado em combate era uma grande desonra, era uma grande humilhação para qualquer guerreiro. E foi exatamente essa desonra o castigo que Apolo coloca a Agamemnon, quando o obriga a libertar Criseida. Quando Agamemnon é obrigado a se desfazer do seu troféu, ele se sente diminuído. Ele vê o seu poder como chefe supremo enfraquecer. O que ele faz? Decide tomar o prêmio de alguém, de outro herói, e demonstrar que continuava sendo o mais forte. Aquiles, repetindo, o maior guerreiro grego, protesta contra esse ato mesquinho e acaba perdendo a sua própria prisioneira, Briseida. Obviamente Aquiles não aceita aquela ofensa e, tomado de fúria, se retira da batalha junto com todos os seus soldados, os temidos mirmidões, que em grego significa cabeça de formiga.
e ele se nega a combater ao lado dos gregos até que o ultraje fosse reparado. Aquiles recorre à sua mãe, a deusa Tétis, para que ela intercedesse junto a Zeus, pedindo o merecido castigo a Agamemnon, por meio do favorecimento dos guerreiros troianos. A vontade de Zeus na Ilíada está subordinada à fúria de Aquiles, permitindo que ela se torne verdadeiramente devastadora. Na ausência de Aquiles, os gregos conhecem, em sua maioria, derrotas. Os troianos avançam, tomam as muralhas gregas, chegando mesmo a assediar os navios gregos. Agamemnon se arrepende profundamente por ter insultado Aquiles e envia uma embaixada para convencê-lo a retornar à batalha, mas não obtém êxito. Nem mesmo os presentes que ele oferece como reparação foram suficientes. E Agamemnon ofereceu ouro, cavalos velozes, servas, entre elas a própria Briseida, uma das filhas em casamento e o controle de 7 cidades. A questão é que, mais do que a simples perda de uma escrava, Aquiles foi ofendido na sua dignidade de guerreiro, na sua timé, já que Briseida era o justo prêmio de honra conquistado pelas suas façanhas em batalha. Era a recompensa que expressava o reconhecimento público da sua excelência, da sua areté. Aquiles, porém, só voltaria à guerra depois que o seu amigo Patroclo é morto por Heitor, príncipe de Troia e líder dos exércitos troianos. Ao saber da morte de Patroclo, Aquiles se vê tomado de dor e de ódio. Convoca uma assembleia e, mediante um breve pronunciamento, deixa de lado o seu desentendimento com Agamemnon e retorna ferozmente à batalha, demonstrando o quanto a sua presença era significativa. E a vingança de Aquiles não conhecia limites, do mesmo modo como era ilimitada a sua fúria. Depois de intensas lutas, Aquiles finalmente enfrenta Heitor e concretiza a sua vingança. Mas ele não se dá por satisfeito com a morte do inimigo. Ele quer negar ao inimigo os rituais fúnebres, que são o reconhecimento da morte gloriosa do guerreiro. Então Aquiles não queria apenas a morte de Heitor. Queria negar a ele a dignidade própria do guerreiro que tomba em combate. E por isso ultraja o seu cadáver, arrastando diariamente em torno do túmulo de Patroclo. Por fim, o corpo de Heitor seria devolvido depois das súplicas de Príamo, o rei de Troia. E se fecha então o círculo do poema, com o apaziguamento da cólera de Aquiles. E a Ilíada se encerra com a descrição dos ritos fúnebres de Heitor. E algo que precisa ficar claro é que o célebre cavalo de Troia, o artifício que dá a vitória final aos gregos, não aparece na Ilíada e é mencionado apenas na Odisseia. Isso porque, como já vimos, a Ilíada era apenas um episódio dentro do extenso relato sobre a guerra, um recorte de tempo de cerca de 50 dias. Apesar da sua riqueza semântica, sua riqueza de sentido, o conceito de areté é geralmente traduzido como virtude, termo que, quando restrito ao âmbito moral, não é capaz de dar conta da complexidade própria do original grego. A areté se referia à excelência, em um sentido bastante amplo, ligada à noção de cumprimento de determinado propósito ou ponto máximo de aperfeiçoamento possível para um ser, fosse ele um ser humano, algo divino, e por vezes no que diz respeito também a animais e mesmo a objetos inanimados. No canto 10 da Ilíada, por exemplo, Aquiles enfatiza a areté, ou seja, a excelência dos seus cavalos. Mas quando atribuída a um homem, em um contexto geral, a areté expressa a excelência, na medida em que é possível ao homem ser excelente. Isso porque a cultura grega demonstrou, desde os seus primórdios, um caráter aristocrático. A areté era originalmente um atributo próprio e exclusivo da nobreza. E o tema fundamental da história do pensamento pedagógico grego é, portanto, o conceito de areté, que remonta às concepções essenciais da elite guerreira e caracteriza todo o ideal da educação desde a Grécia primitiva.
A primeira referência que nós temos da palavra areté está presente justamente em Homero, nos 2 poemas épicos que lhe são atribuídos, a Ilíada e a Odisseia. No contexto homérico, a areté designava tanto a excelência humana em seus vários aspectos, quanto aquilo que havia de melhor no ser humano. A história da formação grega começa com o nascimento de um ideal definido de homem superior, buscado pelos membros da aristocracia. Os nobres guerreiros buscavam, por meio da educação, a perfeição física, moral e intelectual próprias da sua classe. Logo, a poesia homérica reflete a clara distinção que colocava de um lado a aristocracia militar, os bons, os agatoi, aperfeiçoados por uma educação exclusiva e elitista, e que se dedicavam aos esportes, à guerra e à política, e, de outro lado, a massa formada pelos trabalhadores livres, os maus, os kakoi, que não possuíam nem eram nada e quase não são citados na Odisseia e ainda menos na Ilíada. E, sobretudo no contexto das guerras, apenas os nobres guerreiros mereciam referência. Não importava quantos soldados estivessem envolvidos em combate. Era a ação dos heróis que seria determinante para o resultado da batalha. E Homero reafirma a impossibilidade de tratar dos soldados comuns quando apresenta o catálogo das naus, o catálogo dos navios, momento em que nomeia os heróis gregos e a sua procedência. O único homem não pertencente à aristocracia citado na Ilíada é Thersites, embora Homero não pretenda em seu nome salvar do esquecimento as camadas mais baixas. Ao contrário, ele é, por contraste, a representação da superioridade da nobreza. Thersites é descrito como o mais feio dos que estavam no cerco de Troia. Era uma figura extremamente desagradável, cuja presença no poema apenas demonstra as qualidades da nobreza quando comparadas à falta de atributos do povo comum. E a Ilíada remete à glorificação da virtude guerreira, cuja expressão máxima é definida pela ideia de excelência presente no conceito de areté. Essa obra descreve um panorama semelhante ao que seria encontrado na época das grandes migrações das tribos aqueias, momento a partir do qual se estabeleceu e se consolidou a civilização micênica. Para os gregos, o combate é visto como a oportunidade para que os nobres revelem a sua areté e se façam merecedores da mesma honra que era concedida aos seus antepassados. Em geral, de acordo com o modo de pensamento dos tempos primitivos, a areté designa a força e a destreza dos guerreiros e, acima de tudo, o heroísmo, considerado não no nosso sentido de ação moral separada da força, mas sim intimamente ligado a ela. Então não é um heroísmo de quem se arrisca para salvar a vida de alguém, mas o heroísmo no sentido da capacidade de guerrear. E o papel do governante e do guerreiro acabam se confundindo. Por isso, se exigia que os reis fossem também os melhores soldados. O privilégio de governar e todos os benefícios que ele traz vinham, claro, do nascimento, mas eram referendados, eram confirmados pela ação do monarca na vanguarda das tropas, na frente de batalha. E a areté homérica era, portanto, indissociável de outros 2 conceitos centrais: timé, a honra, dignidade, valor, e kleos, a glória, a fama. A timé compreende uma dignidade própria do herói que apresenta origem divina e se confirma em batalha, ligada diretamente à avaliação dos iguais e, consequentemente, a geras, o presente de honra, que era a retribuição material que reitera, que confirma a condição privilegiada do herói. A kleos define a fama, a glória que compõe a parte imaterial da virtude que os heróis buscavam. A tradição celebra a glória e determina o que merece ser lembrado. Mas a glória é sempre efêmera, e um ato indigno poderia comprometer a honra de toda uma linhagem. O herói sempre quer ser o primeiro, ser o vencedor, ser o melhor em uma competição.
realizar uma façanha que o coloca em destaque diante das pessoas do seu tempo e talvez da posteridade. Essa é a razão de viver dos heróis, e é o ideal pelo qual eles morrem. O valor dos heróis, embora dependesse da sua genealogia, da sua ascendência, não se mantinha sem a busca incessante por se tornarem dignos do nome que carregavam. E é possível afirmar que a sombra da morte é que concede sentido à busca pela excelência. A areté do herói aflora na exata proporção do tamanho dos seus feitos, na luta interna contra paixões inferiores e no campo de batalha, onde lhe espera a bela morte. Os deuses, por outro lado, por serem imortais, desconhecem a necessidade da virtude. Seus amores, as suas disputas são efêmeros, porque lhes falta a gravidade de uma vida temporalmente limitada. A bela morte do herói, kalos thanatos, é a morte gloriosa, eukes thanatos, que eleva o guerreiro morto ao estado de glória por toda a eternidade. A força dessa glória fica ligada ao nome do herói. Representa o ponto mais alto da honra, o seu extremo ápice. É a areté plenamente realizada. Graças à bela morte, a excelência, a areté, deixa de ter que ser medida a todo instante. Ela deixa de ter que ser posta à prova pelo confronto. Ela se realiza, de uma vez por todas, no feito que põe fim à vida do herói. Aquiles, o maior herói grego, corporifica a expressão mais autêntica do ideal de excelência simbolizado pela areté. Nobre e de ascendência divina direta, já que era filho da deusa Tétis e do mortal Peleu, o rei dos Mirmidões, Aquiles se viu diante de um destino contraditório, que lhe oferecia duas opções: uma vida muito curta, mas eternamente gloriosa, ou uma vida longa e feliz, cercada de tranquilidade, mas desprovida de honra que só é alcançada com o sacrifício supremo. Na Ilíada, há várias referências à ideia de que Aquiles teria uma vida breve, mas isso não era uma determinação absoluta. Os heróis não estavam totalmente subordinados a um destino inflexível que determinava suas ações. Eles tinham espaço para decidir, porque é na escolha livre que o herói se eleva em toda a sua grandeza. Quando Aquiles mata Heitor, ele tem consciência de que sela o seu destino. Ocorre uma espécie de reinvenção do conceito de heroísmo no ato de matar, na plena consciência de que a morte da vítima acarreta a morte de quem mata. E por sua origem, ao mesmo tempo humana e divina, Aquiles sabia que a única maneira de se tornar imortal era enfrentando a própria mortalidade, porque a vida e a morte do herói estavam indissocialmente ligadas à sua areté. No próximo módulo, nós vamos acompanhar a importância da Ilíada na educação dos jovens gregos. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.